boa noite. Primeiro, obrigado por vocês terem vindo ao nosso evento aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo no Rio, o Innovation Hour da RTM. A gente vai tentar fazer outros aqui também. A gente está acostumado a fazer em São Paulo, mas a gente tem que trazer esse movimento para o Rio também, né? Agradecer aqui ao Guilherme, que vai fazer uma palestra, as startups, a LegalBot, a Monkey e a ID Walker, está fazendo um pitch aqui também. Obrigado. Antes, deixa eu só fazer uma rápida propaganda aqui da Accenture. Só para quem não conhece, a Accenture é uma empresa de consultoria global, tem 400 mil funcionários no mundo, atua em 120 países, 70 bi de market cap na Bolsa. E na Accenture eu lidero a área de inovação aqui na América Latina. Mas com um foco muito grande em fintech, que como eu falei, né, todo o meu background, toda a minha paixão. Eu tive algumas empresas, algumas startups, né, ao longo da minha vida, algumas que não deram muito certo, outras que deram certo, como a Ágora, a Orama, e tive fundo de Venture Capital também, aqui em 2008, quando era ainda muito cedo para essa indústria. Hoje essa indústria, o ecossistema, né, de startups está bem desenvolvido, mas naquela época ainda tinha problema de regulamentação, enfim. E sou investidor anjo também em várias startups aqui no Brasil. Além disso, voluntário em várias associações, várias instituições, como a Endeavor, a Associação Brasileira de Fintechs, Anjos do Brasil, enfim, estou no board de várias delas. Bom, para situar um pouquinho, né, o tema fintech, né, a gente não pode falar de fintech sem falar de toda essa era digital que a gente está vivendo hoje. É uma era onde as coisas acontecem de uma forma muito diferente, né, do que acontecia, né? Se a gente olhar para as empresas do S&P hoje, né, esse é um dado que todos vocês conhecem bem, né? O ciclo de vida hoje dessas empresas é infinitamente menor do que era. Se a gente olhar em termos de market cap nas bolsas também, né, as empresas de software e tecnologia cada vez mais, né, são as empresas mais bem avaliadas no mercado, né? E então, quando a gente olha hoje para esse mercado, né, a gente vê os grandes bancos sofrendo dois tipos de ameaças, né? Eles vêm ameaças de duas fontes. De um lado, né, as startups, as chamadas fintechs, né, que são as startups de tecnologia em serviços financeiros, que atacam os bancos com o que a gente chama de efeito piranha, né? Você não vê nenhuma fintech competindo diretamente com um grande banco, porque todos os grandes bancos têm dezenas, algumas centenas de produtos, mas você vê as fintechs competindo de uma forma muito específica, com produtos específicos em nichos de mercados muito específicos. E elas todas somadas, né, fazem um efeito muito grande, têm um impacto muito grande. Então, a gente já vê isso em determinados segmentos, né, startups atuando, causando um impacto muito grande, né, em alguns bancos. Então, se a gente olhar, por exemplo, mercado americano, se a gente olhar Moving, por exemplo, Moving é um aplicativo mobile, é um banco que é totalmente no celular, tem pouquíssimos produtos, tem 4 produtos, né? Hoje ele tem um custo de aquisição de cliente 10 vezes menor do que o Bank of America, né? Se a gente imaginar que ele está focado num determinado público, né, com um custo de aquisição muito mais baixo, um lifetime value mais alto, e a gente projetar isso para daqui a 10 anos, né, a gente pode imaginar que isso vai causar um impacto muito grande, tá? Bom, e do outro lado a gente tem os chamados fatbags, né? Os fatbags são as gigantes de tecnologia, né? Facebook, Amazon, Tencent, Ant, Google, que são empresas que atuam de uma forma completamente diferente, né? E a principal diferença está na forma como elas desenvolvem produtos. Dentro de um grande banco, como é que se desenvolve um produto novo? Baseado em premissas como segurança da informação, compliance, regulamentação,
né? E a partir daí você vai ver em que área aquele produto se encaixa. Então, vou lançar um produto novo de crédito, a área de crédito está olhando, mas é crédito que é imobiliário, é crédito ao consumidor e tal, e aquela área vai desenvolver aquele produto. Como é que esses gigantes de tecnologia desenvolvem produto? Olham para o cliente. Qual é a jornada do consumidor? Qual é a experiência do usuário? Qual é a dor dele? Né? E como é que eu vou desenvolver esse produto a partir daí? Então, são pontos de vista completamente diferentes, né? E a gente já consegue ver hoje boa parte dessas empresas atuando em parte de serviços financeiros. Tá? Então, o Facebook já faz transação, já faz transferência de dinheiro, né, entre usuários usando o próprio Messenger. Né? A Amazon, eu acho, na minha opinião, é a maior ameaça para os bancos, disparada, é a maior ameaça. A Amazon já tem hoje 9 serviços financeiros rodando em diferentes partes do mundo, entre pagamentos, empréstimos, transferências, enfim. Tencent, um gigante chinês, né, com milhões e milhões de... Lançou um fundo de money market na China, que com 2 semanas tinha 20 milhões de cotistas. Né? Então, os gigantes chineses, sem dúvida, também são, né, uma ameaça importante. E Google, claro. Né? Google não muito posicionado, mais posicionado na área de pagamentos, mas também representando algum tipo de ameaça. Se a gente olhar para as principais áreas, né, de fintech hoje, né, sem dúvida nenhuma, a área de crédito, né, é a área que mais cresce, né, e a área de pagamentos é a área que tem mais startups no mercado, no mundo todo. Aqui no Brasil, 23% das fintechs são na área de pagamentos. E no mundo todo é um pouco mais do que isso, 25%. Então, pagamento já é uma área relativamente saturada, crédito é a área que mais cresce, no Brasil é a área que eu acredito que vai crescer mais também, né, com a mudança da regulamentação que vai vir agora no segundo semestre, permitindo o crédito, o lending peer-to-peer, né, pessoa física, sem instituição financeira no meio. Né, isso vai dar um boost nesse mercado, né, e os chineses estão de olho, várias empresas de fora grandes olhando para esse mercado. A área de investimentos também, com bastante crescimento lá fora, né, os robo-advisors lá fora ganhando muito mercado, né, vários robôs já com 10, 20 bi sob gestão, mas esse é um mercado muito diferente lá fora. A gente sabe que lá fora todo americano médio tem o seu financial advisor, e ele migrar isso para um sistema automatizado é muito mais simples do que aqui no Brasil você inaugurar esse mercado de financial advisor, que praticamente não existe para pessoa física, né? É muito pequeno. Então, mas a área de investimentos também é uma área que aqui no Brasil, pela concentração que a gente tem, né, também representa uma grande oportunidade. E insurance. Insurance é uma área que deve crescer muito aqui no Brasil também. Está crescendo no mundo todo, né? E o grande mercado hoje de insurance, de insurtech, né, que a gente chama, é o mercado do Reino Unido, né, onde já tem uma série de pequenas corretoras e pequenas seguradoras fazendo o seguro pay-per-use. Já é uma coisa bem difundida lá. Né? Não faz sentido você pagar o seguro do seu carro o mês inteiro se você usa, né, poucos dias no mês. Já tem seguradoras fazendo o chamado Precision Insurance, né, que é o seguro de precisão, que é, dependendo da rota que você faz, ele lê a sua rota pelo Waze ou Google Maps, dependendo da rota que você faz, você tem um preço do seu seguro. Né? Então, assim, o seguro vai ser cada vez mais personalizado, a precificação dinâmica, né, muito diferente da realidade que a gente vê hoje, que é você preenche 3, 4 dados e recebe um preço. Né? Isso não faz o menor sentido mais nessa era digital. Se a gente olhar, né, por que houve esse boom todo de fintechs, né, nos últimos anos, né, 2 fatores chamam a atenção. O primeiro é dinheiro. Se a gente olhar para os bancos, quantos bancos investiram no ano de 2015 em tecnologia, né, a gente tem esse valor de 50 bi. Né?
E quanto os fundos de Venture Capital e Corporate Ventures investiram em startups, em fintechs, 22 bi. A diferença é que desses 50 bi, mais ou menos 10% disso vai para a inovação, ou seja, 5 bi de dólares investidos em inovação. E nas startups, 22 bi, 4 vezes esse valor. Se a gente considerar que esse valor, 4 vezes superior, né, ele é investido em empresas com um mindset completamente diferente, né, isso se potencializa de uma forma absurda. E o que é esse mindset diferente? Se a gente pensar, por exemplo, ideias, né, quando você tem uma nova ideia numa grande empresa, como um banco, né, normalmente você vai partir para melhorias incrementais. Né? Dificilmente você tem ideias disruptivas, né, nascendo num grande banco. Porque ninguém quer tomar esse risco, nenhum executivo quer tomar um grande risco de desenvolver um produto disruptivo que não vai dar certo, e ele coloca o bônus dele em risco, ele coloca toda a carreira dele em risco. Né? Já nas startups, né, você vê ideias realmente disruptivas e inovadoras, porque eles têm muito pouco a perder. Né? A empresa está começando do zero, enfim. Então, isso se reflete em todo o desenvolvimento do produto. Né? Então, o que você vê normalmente em grandes empresas na medida em que alguma área desenvolve um produto muito inovador, né, e isso não dá certo, isso é normal, porque na inovação a falha é parte do processo, é natural e ela acontece mesmo. Na medida em que esses produtos não dão certo, essas pessoas ficam mais conservadoras, porque elas não vão colocar, como eu falei, a carreira delas em risco. Então, é natural que nas grandes empresas você acabe fazendo muito mais melhorias incrementais do que inovações de fato. Né? O processo decisório em grandes empresas é muito mais lento, né? Natural isso, uma estrutura hierárquica, muita gente para tomar decisão, enquanto nas startups é um processo decisório muito rápido. E em relação à incerteza, né? Esse é um ponto muito importante, porque os bancos são muito avessos, claro, a risco, né? Enquanto que as startups são totalmente orientadas ao risco. O risco é algo muito natural para qualquer startup. Né? Ela vive num ambiente de incerteza. A startup, inclusive, uma das definições, né, que o Christensen, que é o cara de Harvard que criou o termo disrupção, o cara que estuda a inovação, que é autor daquele livro Dilema da Inovação, uma das formas que ele usa para caracterizar uma startup é uma pequena empresa que vive num ambiente de incerteza. Né? Então, esse é um dado muito importante. Você, quando atua num ambiente de incerteza, você olha, né, para o mercado, para os produtos, de uma forma completamente diferente. Você está muito mais aberto para a inovação. Os KPIs, né, enquanto num grande banco você está sempre olhando o retorno em cima do investimento, retorno on equities, retorno para os acionistas, e nas fintechs você está olhando base de usuários. Uma das startups que eu investi lá atrás é uma chamada Guia Bolso, não sei se vocês conhecem. Hoje tem 4 milhões de usuários, né? E uma decisão que a gente tomou lá atrás, no início, foi, durante 2 anos, a gente não vai cobrar 1 centavo, né, do usuário. Né? Então, primeiro, fazer uma base grande, vamos ter bastante conhecimento desse usuário, e só depois disso que a gente vai pensar em como monetizar. Isso é algo completamente impensável num banco. Né? Como qualquer grande empresa, não é exclusividade dos bancos. É muito difícil você conseguir aprovar um investimento com essa cabeça. Né? E, por último, expectativa dos acionistas. Né? Óbvio, né? Os acionistas do banco estão esperando retorno em cima do valor investido, enquanto que investidores em fintechs estão muito mais de olho no valuation da empresa. E o valuation não tem nada a ver com EBITDA, não tem nada a ver com faturamento. O valuation tem a ver com base de usuários, crescimento, são premissas completamente diferentes. O que possibilitou, né, toda essa revolução são 2 fatores. Primeiro, um consumidor completamente diferente, né, um consumidor que é 100% conectado,
um consumidor que tem um conhecimento que é horizontal, né? Se a gente olhar para essa nova geração, ela dificilmente tem um conhecimento aprofundado em alguma área, mas ela tem um conhecimento genérico, tem muito acesso à informação, escolhas ilimitadas, tá? Então isso faz com que exista uma lealdade à marca muito baixa, né, nesse novo consumidor. Enquanto a minha geração, por exemplo, era extremamente leal a marcas, né, e usava uma determinada marca por anos e anos e anos, né, esse novo consumidor não. Ele não tem lealdade nenhuma. O conceito de lealdade à marca acabou. Não existe mais. Né? E cada vez mais o onboarding, né, nos diversos produtos e serviços, aplicativos, cada vez mais o onboarding é muito rápido. Né? E isso estimula ainda mais essa falta de lealdade. Conveniência, independência, multitarefas, experiências líquidas, isso é muito importante. O consumidor hoje não compara mais produtos dentro de uma mesma categoria. Então, durante anos, né, e até hoje, eu ouço alguns CEOs de bancos falando, não, mas eu estou muito melhor do que o meu concorrente. Isso não importa para esse novo consumidor. Você tem que estar melhor do que o Google, que o Facebook, que a Amazon. Você tem que estar melhor do que os melhores players para o usuário. Né? Então, o ponto de vista é o usuário. O centro é o usuário, não é o segmento. Então, não importa se o seu setor é regulamentado e você precisa pedir 92 campos para fazer um cadastro, porque o Banco Central exige, a CVM exige. Isso para o consumidor não importa. Então, assim, a empresa tem que se virar para fazer um cadastro em 1 minuto, em 2 minutos, né? Independente do segmento ser regulamentado ou não. E, por outro lado, a tecnologia. Né? Hoje a gente tem a tecnologia de nuvem, né, que é uma revolução para esse mercado. É um investimento que se fazia, eu lembro na Ágora, o maior investimento que a gente tinha todo ano era em atualização dos servidores, tanto hardware quanto software. Esse era disparado o maior investimento da empresa. Né? Isso praticamente acabou. Eu lembro quando eu comecei a Orama, né, a Orama só tinha um servidor que era para ligar as impressoras. Né? E o resto estava tudo na nuvem. A Orama, por sinal, foi a primeira instituição financeira 100% na nuvem no mundo. A gente ganhou um prêmio da Amazon como fintech mais inovadora do mundo. Fomos a primeira no mundo a ser 100% na nuvem. Tivemos um processo super, digamos assim, interessante junto ao Banco Central para aprovar isso, né, que o Banco Central não fazia ideia do que era nuvem naquela época, em 2010. Mas o fato é que a nuvem mudou completamente, né, a capacidade de você criar uma empresa. Em 2000, existe um dado da Harvard Business Review que em 2000 você custava mais ou menos $1 milhão para você montar uma empresa de serviços financeiros. Hoje você monta com mais ou menos uns $500. Né? Então, de 1 milhão para 500, mais ou menos esse é o efeito da nuvem. O mobile, né, que assim, foi a grande onda dos últimos 5 anos, né, não deverá ser mais, né, nos próximos 10. Né, o mobile foi uma grande febre e tal, mas agora, enfim, a gente está na era da internet das coisas, então, assim, a sua cafeteira vai fazer tantas coisas quanto o seu mobile faz, e algumas já fazem isso. Então, o foco não é mais mobile, mas o mobile possibilitou isso, sem dúvida nenhuma. E Analytics e Big Data, né, que também é uma grande revolução, né, a forma como você hoje segmenta mercados. Né, a forma como a vida toda os bancos segmentaram os seus clientes, né, as suas bases, com base em renda e patrimônio, né, isso não faz o menor sentido mais no dia de hoje. Você tem que segmentar com base em comportamento, com base em experiência. Tá? E Big Data e Analytics possibilitam isso. Essa indústria é uma indústria com muitos pain points, né? Uma indústria que no mundo todo não tem uma experiência de usuário tão boa assim. Né? Você vê anúncios lá dos grandes bancos sobre crédito imobiliário
Os anúncios são maravilhosos, né? O casal olhando para uma casa, aí ele vai lá, gostou, tal, vai no banco, pega o crédito, vai pegar um crédito imobiliário na prática, né? Você vai levar 30 dias para talvez ter um feedback, um retorno qualquer, se a documentação está ok, não está, enfim. Então, as experiências, assim, existe uma dissonância cognitiva muito grande entre o que os bancos comunicam e o que acontece na prática. Isso abre um espaço muito grande para todas essas fintechs. Todos os bancos, em geral, né, mas em geral, os bancos têm uma imagem de não serem muito transparentes, de terem altas taxas e de terem comportamentos não tão justos assim. Então, isso assim, é o retrato da indústria bancária no mundo. Tá? No mundo todo a gente encontra isso. E isso abre um monte de oportunidades. Se a gente olhar para o Brasil, né, no Brasil, além disso tudo, a gente tem uma alta concentração, um uso muito intensivo de tecnologia nos últimos 20 anos, né, e isso tem alguns efeitos muito interessantes, né, porque você conversa com muitos diretores e vice-presidentes de bancos, de grandes bancos, e eles falam, mas eu sempre fui muito orientado à tecnologia, eu sempre fui muito avançado tecnologicamente, eu fui um dos primeiros a lançar caixa automático, né, aqui no Brasil, enfim. Só que o mundo hoje mudou, né, e muitas vezes esses ativos se tornaram legados. Então, hoje, os bancos, por terem a estrutura baseada, principalmente bancos comerciais aqui no Brasil, por ter a estrutura baseada em agência, toda a estratégia comercial sempre foi montada em cima de agência, né? Você quer adquirir mais X clientes, abre uma nova agência, né? Isso, muitas vezes, se torna um legado, né? O que era antes um ativo. Tá? Isso gera altos custos fixos, né? E gera processos que hoje são muito difíceis de serem modificados. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, como é que você troca a senha do seu cartão de crédito? Em todos os grandes bancos comerciais, você tem que ir no caixa automático ou na agência para trocar a senha do cartão de crédito. Isso não faz o menor sentido, né? Você tem um celular que tem a sua biometria, que você pode tirar uma foto sua, você pode gravar um vídeo, você pode fazer um monte de coisa para provar que você é você, né? Mas, em muitos processos nos bancos, por serem processos maduros, né, isso acaba prejudicando a experiência do usuário. Esse é um mapa que vocês devem conhecer, um mapa antigo já, né, que mostra exatamente aquele efeito piranha, né, da CB Insights, que é hoje uma grande fonte de informação para esse mercado. Eles pegaram o site da Merrill Lynch e mostraram como as startups estão abocanhando parte, né, dos produtos, cada uma pegando um pedacinho, né, do produto que qualquer grande banco, né, oferece. Isso vale hoje para o mundo todo, né, e a CB Insights tem esse mapa para bancos europeus, bancos asiáticos, e num dos meus blogs lá no Finovation tem um para os bancos brasileiros. Esse é um mapa das fintechs aqui no Brasil, desatualizado, esse é do ano passado, a gente está atualizando agora para esse ano, lá no Finovation. No ano passado tinham 219 fintechs, hoje a gente já estima que tenha mais ou menos entre 400 e 500. Tá? O setor de pagamentos é o maior setor, como eu falei no início, 23% das startups estão ali. Mas a gente já vê outras áreas também crescendo bastante. E como é que os bancos têm reagido a todo esse movimento? Aí é muito interessante. A gente vê claramente assim, 4 estágios nesse processo, né, nos grandes bancos. O estado de rejeição, que é o primeiro, né, que é quando eles olham para as fintechs e falam: isso tudo é muito bonito, mas isso aí é funny money. Né? Isso aí não vai dar dinheiro, elas são muito pequenininhas, elas não me ameaçam, elas vão quebrar rapidamente, enfim, é divertido, mas não é sério isso. Esse é o primeiro estágio. Tem poucos bancos hoje ainda nesse estágio.
O segundo é o de awareness, que é quando os principais executivos dos bancos começam a testar os produtos, começam a olhar um pouco mais, ver um pouco mais de valor no que essas startups estão fazendo. Depois vai para o estágio de aproximação, que é quando eles começam a se reunir, começam a ir a eventos, começam a assistir pitch, como os que a gente vai ver aqui daqui a pouco das startups. E, por último, o estágio da colaboração. E é interessante que hoje, assim, os principais bancos brasileiros já se consideram no estágio da colaboração, e eu diria que o C-level deles está realmente no estágio da colaboração, entendem que esse é o melhor caminho, mas você ainda vê dentro da estrutura, a gente tem um mapeamento que a gente tem feito lá na Accenture, dividindo os bancos em 3 grandes estruturas, o C-level, área de negócios e áreas de suporte. E o que a gente vê normalmente é o C-level altamente engajado lá na fase de colaboração, a área de negócio já mais no approach, e as áreas de suporte, back-office e tal, muito lá no rejection e awareness. Então, é muito interessante a gente ver que você não tem nenhuma grande organização hoje totalmente, 100% lá na fase de colaboração. E como é que eles podem, como é que a gente tem visto, assim, como é que eles podem se engajar nesse processo com as fintechs? Basicamente de 4 formas, de uma forma colaborativa, investindo, fazendo investimentos minoritários, fazendo aquisições, ou construindo novos produtos. Então, a gente tem uma série de exemplos de bancos ao redor do mundo que estão atuando dessa forma. E tem alguns casos super interessantes. Por exemplo, na Inglaterra tem o caso do Barclays, que hoje usa uma startup, que é um dos grandes cases deles hoje. É uma startup que nasceu para fazer conversão de euros para libras no aeroporto de Heathrow. Só faz isso. Então, ela junta pessoas que estão no aeroporto e que querem trocar euros por libras. Essa startup fez um sucesso absurdo. Em 6 meses, ela já tinha uma base enorme, gigantesca, e fazendo não sei quantas transações todos os dias. E o Barclays olhou para aquilo e falou, bom, eu não tenho como competir com essa startup. Eles fazem isso a uma taxa mínima, os caras cobravam £1 por transação. E para a startup era muito dinheiro, porque eles estavam fazendo milhares de transações por dia, mas para um banco isso é insignificante, um risco altíssimo, uma operação meio complicada. O que eles fizeram? Fizeram uma parceria com essa startup. E a parceria é o seguinte, eles apresentam para os clientes deles essa startup, clientes que estejam nessa situação. Com isso, eles fizeram uma pesquisa de mercado depois para ver o efeito disso. Assim, o efeito foi fantástico, porque os clientes ficaram super satisfeitos, porque é uma necessidade real, em vez de você ir lá numa casa de câmbio ali e pagar uma taxa, a taxa mínima que você paga hoje numa casa de câmbio no aeroporto é £4,50. Fora que a taxa propriamente de câmbio vai ser muito menor. Então, quer dizer, além do FII, tem a diferença da taxa. Essa startup, ela faz da mesma forma que a TransferWise. Vocês conhecem a TransferWise? TransferWise é uma startup hoje que tem 8% do mercado de transferências internacionais na Europa. Tá? Essa TransferWise, ela faz o que os doleiros fizeram a vida toda. O que ela faz? Ela não manda o dinheiro, é uma startup focada em transferência internacional. O dinheiro não sai de um país para outro. Você tem $300 para mandar para o seu filho que está nos Estados Unidos. Ela arruma alguém aqui no Brasil que queira comprar $300 e ela faz esse clearing, e ela arruma alguém lá nos Estados Unidos que esteja na outra ponta. Tá? Então, essa startup tem uma história super interessante. Era um funcionário do Skype, ele é estoniano e ele foi transferido pelo Skype para trabalhar em Londres. Então, ele passou a receber salário em Londres, mas ele ainda tinha muitas contas para pagar na Estônia. E ele tinha um amigo que estava na ponta inversa.
né? E aí ele combinou com um amigo e falou, olha, quando eu receber meu salário aqui, eu transfiro aqui, eu pago as tuas contas em Londres e você paga as minhas lá na Estônia. Combinado? Combinado. Fizeram isso durante 6 meses. E aí, depois de fazendo esses 6 meses, eles falaram, pô, será que não tem um monte de outras pessoas nessa situação, né? E aí resolveram montar um site e testar isso. E deu super certo. E aí, enfim, saíram do Skype, os dois eram funcionários do Skype, saíram e montaram essa empresa. E os números hoje são, assim, interessantíssimos. Eles atuam no Brasil. Tá? O Banco Central está até trabalhando com eles nesse momento para regulamentar isso, né? Porque assim, não existe regulamentação para isso. O que eles fazem não é ilegal, mas é claro que, assim, né, se isso ganhar uma proporção muito grande, aí pode causar algum problema. Mas, voltando ao caso do Barclays, né, o Barclays tem essa e muitas outras histórias de sucesso de parcerias, de colaboração com startups. A boa notícia, né, que a gente vê nesse mercado é que houve uma migração muito grande de startups que nasciam para competir com os bancos para startups que nascem hoje para colaborar com os bancos. E isso é muito interessante, porque os ganhos para o consumidor final são muito grandes. Então, hoje, mais ou menos 2/3 das fintechs que nascem, elas nascem para colaborar com os bancos e não para competir. Eu trouxe aqui alguns mapas só para dar uma ideia geral dentro de serviços financeiros, né, como tem startup atuando e como esse mercado está se subsegmentando, né? Então, isso aqui é na área de digital banking, então você tem startups atuando só em lending, startups atuando na gestão gestão financeira, né, como o exemplo do Guia Bolsa que eu citei. Startups muito específicas. Se a gente olhar Capital Markets, né, a CB Insights separou em Front Office, Middle e Back, né, tem um monte de startups atuando aí. Se a gente olhar só Investment e Wealth também, um monte de startups atuando, cada vez mais segmentadas, cada vez mais específicas. Tá? Bitcoin, blockchain, né, que está junto. Isso aqui eu arriscaria dizer que daqui a alguns meses não vai dar mais para estar junto o Bitcoin e blockchain, porque são duas coisas completamente diferentes. Payments, né, com certeza o mercado, o segmento que tem mais startups atuando. E insurance, tá, também crescendo absurdamente. E aqui um último mapa só mostrando o impacto de inteligência artificial. Eu acho que tem duas tecnologias que vão fazer uma grande disrupção em fintech, dentro de fintech, nos próximos anos. Uma delas é blockchain e a segunda é inteligência artificial. Acho que existe assim, uma série de mitos em relação à inteligência artificial, de que vai substituir o trabalho do ser humano. Então, é mais ou menos a mesma coisa que se falava na época da Revolução Industrial, a mesma coisa quando surgiram os primeiros robôs, né? E, assim, na minha opinião, é tudo bullshit. O último número, por exemplo, da South by Southwest, que é o maior evento de inovação no mundo, o último número que eles publicaram lá em Austin esse ano foi de que o impacto da inteligência artificial total no mundo, né, de empregos, no máximo chega a 5 milhões de empregos no mundo inteiro. Então, assim, o impacto é muito pequeno. A grande contribuição de inteligência artificial, na minha opinião, vai ser no que a gente chama da força de trabalho aumentada, que é você aproveitar o que a inteligência artificial te proporciona para fazer melhor o seu trabalho. Então, no caso de investimentos, por exemplo, tem um vídeo muito interessante que tem no YouTube mostrando como o computador da Google trabalha, né, para fazer o carro, né, o self-driven car, né, o carro que dirige sozinho.
E aí ele faz uma comparação daquilo com o mercado de investimentos, né? Se você imaginar, quer dizer, a quantidade de dados que ele processa, né, a cada nanosegundo ali para poder permitir que o carro, né, se autodirija de forma segura, né, você imaginar isso no mundo de investimentos, a quantidade de informações que você pode analisar a cada segundo, né, usando inteligência artificial, né, você vai poder tomar decisões muito melhores do que você toma hoje. Né? Então, eu acho que essa vai ser a grande contribuição da inteligência artificial para serviços financeiros e, aliás, para todas as áreas. É isso. Eu fico aberto aqui para perguntas. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Muito obrigado.